é uma honra, Silvestre Falcão Santana, né, que está aqui hoje conosco. E é uma grande alegria, tá? Também um grande prazer estar podendo apresentar Silvestre. E ter você hoje aqui como convidado, como nosso convidado tão especial, né? Peraí, tem alguma coisa pegando aqui? Ah, tá, saiu. E Silvestre, ele muito jovem, ele se identifica com a questão social. E ele morava em Cachoeiro, uma cidade do interior aqui do nosso estado, e ele tem essa identificação de querer ajudar as pessoas. E ele vem, então, para Vitória, quando ele muda para Vitória, ele vem com uma coisa que ele fala, parece que foi um chamado, né, de trabalhar com a dependência química. E ele, então, tem um sonho de fundar uma comunidade terapêutica. E ele, graças a Deus, ele teve apoio do arcebispo na época, teve algum apoio, acho que da prefeitura, com terreno também, e ele funda uma comunidade que é a Pequena Comunidade de Jesus. Eu acho o nome extremamente sugestivo. Você foi muito feliz, Silvestre, colocando esse nome, né? Pequena Comunidade de Jesus, que foi em 1987. Mas Silvestre, ele tendo esse chamado e tendo esse início dessa obra, ele percebe a necessidade de ir em busca de atualização, de conhecimento. Então, acho bacana que ele teve uma trajetória toda do plano intelectual muito voltada para esse objetivo que ele queria. E ele fez psicologia, fez a graduação em psicologia, depois ele fez, acho que foi aqui na UFES, doutorado e pós-doutorado em psicologia social, que foi na Argentina, e ele fez deixa eu ver aqui, ele foi também... Espera lá um pouquinho. Ele fez pós-graduação, eu achei boa. Eu tirei algumas coisas do currículo dele, porque tinha muita coisa. Nesse livro tem, assim, toda uma página de currículo. Ele fez pós-graduação em psiquiatria e dependência química, na Uni São Paulo. E ele tem também uma formação que eu acho fantástica, que é a constelação sistêmica familiar. E isso eu acho bacana porque ele leva tudo isso para essa comunidade terapêutica. Então, por isso que eu sou assim, apaixonada mesmo pela PCJ. Nós, assim, conhecemos Silvestre, foi logo que a gente fundou o nosso grupo, em 96, né? E a gente é parceiro desde sempre, Silvestre sempre muito disponível com a gente, mas ele leva esses conhecimentos para essa comunidade terapêutica e lá ele trabalha mesmo com os residentes. Quer dizer, ele fundou em 87, mas ele é coordenador até hoje. E é uma comunidade que ela se destaca pelo acolhimento e pelo respeito à dignidade humana. Então, é uma comunidade que eu acho fantástica por isso. Ela respeita muito o ser humano, o residente que está lá. E eles fez vários outros cursos que eu não vou estar falando aqui. Depois, quem tiver o livro vai ver o currículo dele, que tem muita coisa, né? E vários artigos também ele escreveu sobre o tema drogas, né? Teve também um programa na rádio, que era Programa Contrário, esqueci o nome agora. Mas ele Movimento Contrário. Movimento Contrário, Vera, muito interessante aquele, né, bate-bola que você fazia. E ele escreveu 2 livros, gente. Um livro, ele escreveu, é Por que a gente é assim? Uma abordagem terapêutica e sistêmica e corporal na dependência química. Quer dizer, ele na comunidade, ele faz uma reunião de família, uma vez por mês, que é colocando o residente e o familiar um do lado do outro, onde ele trabalha. Eu acho isso lindo, sabe? Assim, é uma coisa muito né, da constelação, ele vai falar para vocês depois. Mas o outro livro, que é esse que ele já mostrou aí, depois ele mostra de novo, Intervenções Neuropsicossociais na Desconstrução da Identidade Adictiva. Também é uma obra fantástica, porque ele traz exemplos concretos
de residentes que ele trabalhou na comunidade e que tiveram sucesso, né? No livro ele conta esses casos, então é um livro assim bem prático, com casos de pessoas que se salvaram, né, da dependência química, eles estão em recuperação. E ele foi também, finalmente, eu vou dizer, o criador das técnicas terapêuticas, das configurações de 7 passos. 7 passos do processo terapêutico. Então, a gente conhece os 12 passos do AA, do Naranó, a gente conhece os 12 princípios do amor exigente, mas ele criou uma coisa muito peculiar, que são 7 passos, que são também maravilhosos, acho que ele deve falar sobre isso. E dos 20 princípios também de recuperação. Ele tem 20 princípios muito importantes sobre recuperação. Então, Silvestre, seja muito bem-vindo. Gratidão mesmo por você estar aqui conosco, tá? E a noite é sua. Obrigado, obrigado. Eu fico até com vergonha. Eu sou meio tímido para essas coisas. Mas vamos lá, vamos falar um pouco, né, sobre a dependência do nosso encontro. Muitas pessoas, quando começam a ter o problema de drogas, de abuso de drogas dentro de casa, e as suas vidas começam a se desgovernar, suas vidas começam a se descarrilhar dos trilhos, aqueles trilhos dos princípios lá atrás, né? Aqueles trilhos dos valores recebidos na educação, na religião, na própria família, são mas também dão um norte. Então, o objetivo dos trilhos que nós recebemos no nosso passado, que recebemos na nossa infância, o objetivo deles é justamente nos dar uma base e nos dar um norte para poder viver um caminho de evolução, viver um processo de crescimento. E o que a gente recebe, né? O que a gente recebe nesses trilhos que formam a nossa base lá atrás? Nós recebemos registros mentais. O nosso cérebro ele é plástico. Então, as pessoas que têm problema com drogas, né, com abuso de drogas na sua família, a tendência dessas pessoas, e é o que elas vivem de drama, é o descarrilhamento de valores. Valores que aprendeu na infância, na família, na educação, na religião, valores de base. Então, esses valores, eles vão sendo inseridos no cérebro da pessoa, onde vai se formando a base existencial dela, que é a personalidade. Então, isso eu acredito que todos sabem, né, sobre isso. A importância de viver esses valores lá na infância ajudam muitas pessoas a prosperar na vida, a evoluir, a crescer, né? Isso é muito importante para todos nós. A questão é que quando a pessoa entra no mundo do abuso das drogas, esses valores, eles que estavam de uma ordem prioritária na vida delas, para que eles fossem o trilho para elas evoluírem, o trilho para elas crescerem na vida, o cérebro começa a entender, é uma dinâmica cerebral, começa a entender que ele precisa exageradamente, obsessivamente, compulsivamente daquela droga. Ou seja, o prazer existencial, a satisfação existencial, para ele funcionar no mundo, não passa mais pelas vias naturais, não passa mais por aquilo que ele construiu naqueles trilhos que eu falei para vocês agora há pouco. Então, passa pelas vias artificiais, passa por vias externas, que seria o álcool, o crack, a cocaína e outras drogas mais de abuso que leva à dependência cerebral. Então, eu chamo de curto-circuito. O cérebro começa a entender que a vida dela precisa prioritariamente, intensamente, o tempo todo, abusar daquela droga.
E quando começa a abusar daquela droga, esse trilho que ela recebeu lá atrás, de lá de trás, que está inserido no seu cérebro enquanto registros, esse trilho vai se descarrilhando, ele vai se desgovernando, ele vai se desequilibrando. E isso daí é expresso, isso daí é refletido na vida da pessoa, no cotidiano da pessoa, em relação aos seus compromissos, suas responsabilidades e suas escolhas. Então, por isso que se justifica por que um dependente químico, uma pessoa usa droga química, que é uma coisa de aplicada, cheirada, fumada, bebida, mas isso afeta tanto o comportamento dela na relação com o outro, na relação com o mundo. Para elas seria tão interessante, né, se elas usassem essas drogas, mas não tivesse esse reflexo de consequência, não é verdade? Então, por quê? Exatamente porque o cérebro é um órgão de comando. E, ao mesmo tempo que o nosso cérebro é um órgão de comando, ele é um cérebro que, através das nossas decisões, a gente também envia comando para ele. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível, incrível, de tudo aquilo que ele recebe de registros, que é isso que eu falei para vocês agora há pouco, esses registros, ele vai pegar, vai decodificar, vai receber essa informação decodificando, trazendo para ela, imprimindo, como se estivesse imprimindo na nossa memória. E aí esse cérebro, o que ele faz? Ele vai jogar tudo aquilo no reflexo de nossas condutas sociais. Isso, a grosso modo, podemos chamar de identidade, a nossa identidade social. A gente recebe as informações, essas informações nos tornam o eu mesmo, o eu de cada um, o eu próprio, e formando esse eu próprio, essa pessoa vai se expressar no mundo. Por isso, com o dependente químico, antes do abuso de drogas, antes de adquirir a doença, a identidade adictiva, o que acontece com ele? Ele, mais ou menos, né, talvez não 100% para ninguém, mas ele anda no trilho de conceitos, de valores, de preceitos, né, de tudo aquilo que tem a ver com o bem, com o bom, né, com o saudável. Por que quando ele começa a abusar de drogas, né, ele começa a não priorizar mais essas coisas? Porque o seu cérebro é suplantado no seu cérebro um curto-circuito, né? Existe uma nova informação que se sobrepõe àquela que ele recebeu lá atrás, do que é saudável, do que são de valores. A informação que ele recebe é que ele precisa estar obsessivo naquele produto que ele está usando. Então, o cérebro, ele que se torna um órgão de comando, e aí ele passa a comandar numa psicodinâmica, levando a pessoa a usar cada vez mais aquela droga. Mas, ao mesmo tempo, ele é comandado. Ele é comandado pela força de uma psicodinâmica adictiva. Porque a pessoa ela passa a adquirir a doença. Ninguém nasce um dependente químico. Ninguém nasce. Uma família, você vê que a pessoa está lá na família até tal idade, sem usar droga, sem abusar de droga, tem um tipo de comportamento. E por que ela adquiriu a doença? Porque ela, por curiosidade, por brincadeira, por situações outras, ela passou a adquirir. A doença foi se fazendo dentro dela a partir de duas dinâmicas, obsessiva e compulsiva, de forma que ela abre mão de uma identidade original. Ela abre mão da identidade original dela, de pai, de filho, de esposo. Ela abre mão da identidade original dela de trabalhador, identidade nos seus compromissos, nas suas responsabilidades que tem no dia a dia. Porque ela vai abrindo mão dessas identidades. Porque ela passa a adquirir, através dessa psicodinâmica adictiva, uma nova identidade. E que identidade dessa? Uma identidade adictiva, uma identidade insana, desequilibrada, desarmonizada, onde o que interessa para ela, né, é ter comportamentos que leve ela, que move essa pessoa para o seu abuso de drogas. E até mesmo por isso, que independente de usar droga ou não, abusar de droga ou não, certas pessoas passam a ter comportamentos
e adictivos. Esse comportamento, ele é proveniente, esse comportamento, de uma nova identidade, que eu chamo de identidade adictiva. Então, muitas vezes, o familiar ele se preocupa em tratar a dependência química do filho, do esposo, da esposa, mas ele quer que a pessoa pare de usar droga. A pessoa, quando chega num grau crônico de dependência química, o problema dela não é mais as drogas. O problema dela já é sentimentos, emoções, pensamentos, motivações, atitudes totalmente insanos, tóxicas, desregradas, que eu chamo de identidade adictiva. Então, essa identidade adictiva passa a governar a vida da pessoa através dos circuitos cerebrais, inclusive, das vias de transmissores cerebrais, porque a pessoa ela foca nisso. Então, é preciso o familiar ou o profissional estar muito atento e buscar estratégias para poder ver como fazer com essa identidade adictiva. Primeiro, a doença adictiva ela não se cura, ela se faz controle. A identidade adictiva ela pode ser desconstruída. Então, uma coisa que é muito importante para todos nós aprendermos, que numa identidade adictiva, ela se desconstrói. Se pode ser curada, eu não entendo como cura. Por que não como cura? Porque no processo de recuperação, o indivíduo ele precisa ser proativo, no sentido de ser o protagonista da sua própria identidade, de retomar a sua identidade de origem, ou mesmo construir novas identidades, vamos pensar assim. Então, o indivíduo que está aberto para um processo de recuperação, o que ele faz? Em relação à sua doença adictiva, ele faz o controle, ele faz a abstinência, né? Ele faz a contenção, que é o que você dá para fazer em relação à doença. E aí usa diversas ferramentas, não é isso, gente? Usa diversos recursos. Nós temos N recursos para a contenção. Mas muitos familiares e profissionais, às vezes, não se atentam e não cuidam, não focam nessa segunda dimensão, que é uma identidade adictiva. Que essa identidade adictiva, isso que é o grande lance, ela não dá para ser contida. A identidade adictiva ela é para ser desconstruída, porque ela é o reflexo, ela é a projeção desse descarregamento que eu falei para vocês anteriormente. Então, tanto é que tem pessoas que param de usar droga, mas continuam com uma identidade adictiva, né? Eu costumo dizer, contar os dias para uma recaída, porque ele ainda está com registros velhos, segura esses registros velhos aí. Então, é muito importante, é fundamental que todos nós, dentro de um processo de recuperação, a gente entenda que a identidade adictiva ela precisa ser desconstruída. E aí nós temos várias vias, vários meios, né? E meios geralmente condicionadores. Eu criei um método chamado 7 Passos do processo terapêutico de recuperação. Esse método, nesses 7 passos, né, diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, claro, a partir dos meus estudos, minhas experiências, minhas pesquisas científicas, eu fui percebendo que sem admissão, sem reconhecimento, não tem como se viver uma recuperação. Segundo, o propósito. O propósito não é só desejar, não é só boa intenção de parar de usar droga. O propósito é um firme contrato, uma convicção real e verdadeira da pessoa consigo mesma para buscar uma nova direção. Terceiro, identificação, começar a identificar os elementos da identidade adictiva. E dessa identificação vai para um 4º passo, que é começar a destrinchar, fazer a leitura e perceber os fatores propiciadores de recaída, as fontes propiciadoras de uma recaída, e trabalhar. E quando se faz esses 4 passos, a pessoa tende a desdobrar a consciência. Aí o que acontece? Ela envia um comando para o seu cérebro, olha que interessante. Ela envia para o seu cérebro um comando de registros novos, porque ela começa a processar na sua mente aqueles registros negativos de ativa, entendam bem. E quando ela começa a processar, refletir, pensar, através de uma dedicação, através de uma leitura, ela se desperta, ela se abre
para uma nova consciência. Porque o adicto, ele não é, eu não digo nem que ele tem consciência da própria doença, ele é um prisioneiro da própria doença. Eu acho que o adicto, ele sente os prejuízos e sente também um prisioneiro da própria doença adictiva. Mas quando ele começa a refletir, entrar nesse contato desses 4 passos que eu estou colocando, ele começa a se despertar. Se despertar, começa a aparecer uma luz, uma direção para ele. Né? Justamente assim, uma nova postura, novo pensamento, novo sentimento, novas decisões para a sua vida. Então, ele se desperta para uma nova direção. E quando ele desperta para uma nova direção, ele é chamado, ele é convocado a fazer um movimento contrário. O que é o movimento contrário? É qualquer movimento que seja contrário à sua doença adictiva. As obsessões, as compulsões, as atitudes, a forma de funcionar desregrada, desequilibrada. Então, o processo de recuperação, para o dependente químico, eu acho ele assim, algo muito lindo, porque é um processo de recuperação, ele é existencial, ele faz a pessoa buscar viver a vida de uma forma mais saudável, de uma forma mais de crescimento rumo ao amadurecimento. Até porque a dependência química é uma doença, se a gente pensar a nível psicológico, ela regride a pessoa. Ela regride a pessoa em todas as esferas da sua vida. Então, a gente fala muito em perdas, em danos, prejuízos, tragédias, a gente fala muito isso, não é verdade? Mas se a gente pode colocar tudo isso dentro de um pacote e chamar de regressão, é uma regressão existencial. A dependência química é uma regressão existencial, onde a pessoa ela sai do estado humano para subhumano. Então, olha, isso é muito sério. A dependência química é algo que as políticas públicas precisam encarar com mais seriedade, com mais base científica. Né? Os profissionais na área, né? Nem da área, todos os profissionais precisam conhecer essa doença, os familiares precisam conhecer essa doença. Por isso que eu sempre dei muito valor ao amor exigente. Eu sou um apaixonado, eu não sou só um parceiro, eu me sinto um apaixonado pelo amor exigente, que eu li, né? Eu conheço, o Padre Haroldo, ele fez o prefácio do meu primeiro livro. Então, assim, você vê ali que são regras de amor, regras com amor, né? Justamente para voltar para o trilho. Então, essa identidade adictiva precisa ser desconstruída. Não basta ficar numa clínica tomando remédio, se encharcando de remédio. Não basta ficar numa comunidade terapêutica só na enxada e só na oração. Não basta. Não basta. É preciso a gente ir no ponto nevrálgico do dependente químico. No ponto nevrálgico. É preciso ter com o dependente químico um amor, sim, um amor verdadeiro, um amor honesto, um amor de alma exigente, né? Ou seja, para que dê contenção à doença e para que haja desconstrução da identidade adictiva. Então, isso é de grande importância para todos nós, isso é de grande importância para o dependente químico que está num processo de recuperação. Por isso que muitos entram, se internam, fica 9 meses que seja, ou mesmo alguns meses numa clínica psiquiátrica, e logo recaem. E aí é preciso trabalhar o quê? Os fatores propiciadores de recaída. Por quê? Não é só propiciadores daquilo que não foi trabalhado, daquilo que não foi mexido. E saibam vocês, a dependência química é uma doença de recidiva. Então, pais, pessoas dessa área, precisam saber que precisa ter paciência. Né? E quem não sabe lidar com frustração, não dá para trabalhar nessa área. Os pais, os familiares de um dependente químico precisam aprender a lidar com a frustração, porque realmente é um cai e levanta, é um cai e levanta. Agora, é tentativa e erro e acerto, é uma tentativa constante. Então, nós somos convidados a buscar entrar nessa seara, né, de uma desconstrução dessa identidade que pode acontecer através desse movimento contrário que eu falei com vocês, e o 7º passo, que é a angústia da recuperação. Dependente químico não gosta. Eu costumo dizer, as gracinhas não gosta de sentir angustiado, não gosta de perder, não gosta de sentir desfavorável. Só que somos humanos, e como humanos nós estamos sujeitos a tudo isso dentro de uma sociedade podre, hipócrita, cheia de problema, complicada, ainda mais nesse Brasil. Então, assim, e eles não sabem, eles desaprenderam a lidar com frustração.
Desaprenderam. Então, como que trabalha um dependente químico que desaprendeu a trabalhar com frustração, sabe como? Chamando eles para responsabilidade, chamando eles a serem protagonistas da própria história de recuperação deles. Pai, mãe, até mesmo você profissional. Não queira você entrar e fazer o processo de recuperação. É ele que tem que fazer. É ele que tem que fazer. E se ele não se decide, esquece. Teve um residente hoje que abandonou o tratamento. E eu peguei e falei para a minha equipe, não é o momento dele, ele não quer, vamos respeitar, ele precisa sofrer um pouco mais, a família precisa conter um pouco mais em relação à doença, para não refletir tanto nela, mas vai chegar o momento dele. E eu conversei com ele os dias antes, sabe o que ele me disse? Ele falou para mim, não, eu estou levando na barriga, né? Seja o que Deus quiser. As duas palavras que ele me falou me chamou tanto, eu aprendi. Eu aprendo o tempo todo com eles, são 35 anos aprendendo com eles, muito mais que na academia, obviamente, através de uma ação empírica, de todo esse movimento empírico. E quando ele falou isso, eu falei exatamente, você nunca ficou limpo, não vai ficar e nunca ficará limpo, porque você está levando na barrigada, está deixando acontecer e está colocando a responsabilidade na mão de um Deus que não cabe a ele. Cabe a um Deus dar graça, mas não a responsabilidade dos seus passos. E assim acontece com muitos dependentes. Enquanto ele não tem essa percepção, né, de que ele precisa assumir a própria vida dele. Se pensarmos a nível sistêmico, a nível fenomenológico, dependência química é negação da própria existência. Imagine você, isso é muito sério, é muito grave, é triste e angustiante pensar nisso, né? Através de uma adaptação, de um condicionamento cerebral em relação à droga de origem que a pessoa começou a usar, que ela adquiriu essa doença, e isso interfere em todas as áreas da vida da pessoa. Isso vai limitando ela, como eu falei para vocês, de uma vida humana que ele vivia, mesmo com todas as dificuldades e problemas, vai ficando uma vida sub-humana. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, nós somos chamados a procurar conhecer. Os familiares precisam entender, as pessoas precisam entender que nós não estamos aqui. Eu tenho duas bases no tratamento com dependente químico, na abordagem, na intervenção com eles, que é a base espiritual e científica. Então, tanto na minha atuação quanto na minha instituição, a espiritualidade é importante e também o meio científico, os instrumentos científicos são de grande importância. É preciso. Mas isso tudo me ajudou muito a me amadurecer, porque no início eu estava só com um movimento missionário, de querer salvar, de querer curar. Eu tinha aquela ideia de cura, de salvamento. E as pessoas que têm um dependente químico na sua casa, primeira coisa que você precisa admitir, que seu nome não é Jesus Cristo, você não se chama Jesus Cristo, você não é Salvador. Então, você não está aí para salvar o seu dependente químico, né? Existem outros caminhos, até porque querer salvar é muita prepotência, é muita presunção. A gente compreende o desespero do familiar, a gente entende que o familiar fica perdido, sim, mas enquanto o familiar não entrar em contato consigo mesmo e se reorganizar internamente, ele não vai conseguir, no contato com seu dependente químico, fazer uma intervenção efetiva, colaborando para a reorganização da vida dele. Então, muitas pessoas, inclusive, procuram grupos de mutua ajuda, como Amor Exigente, e outros grupos de mutua ajuda, Pastoral de Sobriedade, a comunidade terapêutica, a minha clínica, psicólogos, esperando numa expectativa que o outro vai fazer alguma coisa na sua intervenção, vai mudar. Não. Nós não fazemos. Nós nos colocamos como alguém que está aí para oferecer instrumentos. Então, não queiro, a primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente está aí para oferecer algo diferente. E qual é a brecha que aquele dependente químico me dá para eu poder fazer uma intervenção nele? Então, a gente tem que estar procurando sempre conhecer. Então, é muito comum uma pessoa que tem um dependente químico na família querer primeiro agir no impulso, agir na raiva, não é isso? Isso é muito comum, né? Mas não. A primeira coisa a se fazer não é abordar o seu dependente químico. Não é dar lição, não é explicar, não é pôr ele na mão nem de psicólogo. Eu estou falando até como psicólogo. Primeira coisa, você que tem um dependente na sua casa, é você procurar conhecer a doença, conhecer o caminho da recuperação. Depois que sua mente abrir, você ter uma visão mais ampliada de como ajudá-lo, aí sim começa a dar os seus passos para agir.
Então, a palavra de Deus diz que muitos perecem por falta de conhecimento, e quantos familiares ficam presos num poço de angústia, num poço de tristeza, porque eles acabam se perdendo ali, mas não buscam conhecimento. Eles querem solução, mas não querem primeiro conhecer para agir. Então, cuidado. Cuidado com o dependente químico, a gente não tem que procurar ajudá-lo de imediato. Não estou falando para não ajudá-lo. Eu estou falando que primeiro você procura ajuda para você, procura conhecer a dinâmica da doença, a identidade dessa doença, a psicodinâmica dela, né? Vai conhecendo as ferramentas, os meios, isso é fundamental para você. E lembrando sempre, a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. Então, a família, às vezes, por estar desprovida desses conhecimentos, ela tenta agir, vai oferecer, que vai sair, não tem aquele ditado popular antigo, o tiro sai pela culatra, né? Ou então um remédio que vira veneno. Então, é muito complicado. Primeiro é preciso você buscar receber. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, todos nós estamos aqui, essa live de vocês, né, todo mês que vocês têm, isso é maravilhoso, é conhecimento, é investimento, é investimento. Então, pensem a nível mental, não espere que é lá na academia, ou é o doutor, é aquele que vai vir para ajudar. Não, comece por você. Os pais, os familiares são os primeiros que devem ter conhecimento, e muito mais do que os profissionais, porque os profissionais têm uma obrigação para poder fazer um trabalho bem feito de conhecer. Você familiar, não. Você sofre, se bobear, você vai junto para o fundo de poço se você não conhecer. A tua ignorância pode fazer você se perder, a sua ignorância pode fazer você se prejudicar, e a tua ignorância pode fazer até você morrer no processo de autodestruição da adicção. Porque o que é codependência? Codependência, você está junto. Você está junto, e aí você vai junto com a pessoa. Então, qual é a energia que tem que sobrepor? Durante a ativa do dependente químico, é a energia dele que está se sobrepondo o tempo todo, sobrepondo, energia adictiva. Né? Ela está governando ali a casa, através de destroços. Não, é preciso o familiar tomar essa decisão. E para isso é preciso entender, aí existe uma fala minha que muitos familiares às vezes não gostam, às vezes são contra quando eu falo, mas é preciso falar. Saiba que você perdeu o seu ente querido. Você perdeu. Você perdeu aquela identidade, e agora você vai entender direitinho, aquela identidade já construída com aqueles registros que foram inseridos durante os anos da vida dele, aquilo você perdeu. Quem domina ele não é mais Deus, quem domina ele não é mais você, não são mais aqueles princípios, não são mais aqueles registros positivos. Agora ele está se acumulando a cada dia de registros adictivos na mente dele. Então, a primeira coisa é saber fazer esse luto, saber que perdeu. E a gente só consegue buscar o nosso ganho depois que a gente reconhece nossas perdas. Então, meus queridos, minhas queridas, não queira logo a abstinência, não queira logo a recuperação do seu ente querido, se primeiro você não reconhece que você perdeu. Isso eu chamo de porta da humildade. É preciso a humildade. A humildade é reconhecer nessa perda as suas fragilidades, aquilo que você não consegue dar, aquilo que você não consegue oferecer, a forma que você lida, que você lidou que está errada. E lembrando que quem acusa é o diabo, sem se acusar, sem se autocobrar. Porque quanto mais você se acusa e se cobra, mais você traz para você uma responsabilidade que é do dependente químico. Essa visão que eu estou te passando é uma visão sistêmica, familiar, ou você que está envolvido com dependente químico. Quanto mais você se autoacusa, se autocobra e vê o problema em você, mais você tira dele uma energia que cabe a ele, que ele assume a própria responsabilidade pelos atos. Sabe por quê? Porque na vida, tudo que a gente planta, a gente colhe, independente de ser bom e ruim, independente de ser dependente químico ou não, tudo que vai e volta. Então, existe uma lei na existência que é a lei do retorno. Então, a gente não vai querer que numa macieira nasça laranja, no jabuticabeira lá nasça abacate. Então, o que ele planta, ele precisa colher. É necessário ele colher. Agora, a gente precisa orar para aquilo que ele vai colher não chegar a óbito, né?
Aquilo que ele vai colher não chega a vias, de fato, para uma consumação total da vida dele. Mas é justamente que a gente, infelizmente, essa eu acho que é uma das piores informações para um familiar em relação à recuperação dependente química. Para mim, essa é uma das informações realmente chatas. É que para ele entrar no processo, ele tem que entrar no fundo do poço primeiro. Então, falar isso às vezes é muito bonitinho. Mas o familiar aceitando, não digo ele não. Porque ele aceitando ou não, ele vai para o fundo do poço. Ele consciente ou não, ele vai para o fundo do poço. Mas e você, familiar? Será que você aceita isso para você? Eu, Silvestre, não posso aceitar isso em relação ao meu filho. Vem cá. Então, meu querido, você vai continuar se trazendo para você somatizações, doenças psíquicas para o físico. Você vai trazer para você um nó que você vai entrar num desespero total, vai viver no desespero, você vai ver um inferno astral, um inferno mental. Você vai começar a querer culpabilizar todo mundo, nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum grupo de mútua ajuda vai ser... Você sempre vai estar achando que o outro é o culpado de não conseguir, e aí não é justo. Eu chamo de não ser justo. Então, vamos ser justos. Primeiro passo, quem está numa relação de ajuda, é aceitar que ele precisa passar por perda. E, muitas vezes, essas perdas precisam ter a colaboração daqueles que estão próximos. Precisa. Porque é uma inversão de valores. Se ele abusa de droga, apronta e a família continua facilitando. Com mesada, com dinheiro. Se vai preso, paga advogado para tirar ele da cadeia. Ué, então, isso é uma disparidade, é uma incoerência, percebe? É uma incoerência. E nessa incoerência, as pessoas, elas se perdem. Ou seja, o familiar acaba se tornando cúmplice do desenvolvimento da cronicidade da doença e da identidade fictiva, das duas coisas. Pode não ter consciência, mas ele acaba. Então, por isso, você, familiar, precisa ter, primeiro, a humildade e buscar conhecimento. E se você perdeu o seu filho por causa de drogas, não entre na culpa. Não entre na culpa. Porque isso realmente é uma tragédia que nenhum pai, nenhuma mãe... nenhum pai, nenhuma mãe vai chegar e vai assumir para si uma responsabilidade que tem a ele porque ele não fez uma faculdade para aprender a lidar com o filho adicto. Ninguém fez, ninguém sabe. O familiar não pode ser culpado, cobrado por ele ser um facilitador. Nem ele pode se autoacusar por ser um facilitador. Qualquer relação de ajuda que aponta dedo, que entra cobrança, seja para o dependente químico ou para o familiar, é prejudicial no processo. Ser firme, ser exigente, não significa julgar, humilhar, né? Dar esse contorno é muito diferente do que muitas pessoas pensam. Então, o familiar, muitas vezes, pecou por falta de conhecimento. Então, será que foi pecado também? A gente tem que questionar até isso. É ignorância. É ignorância. E a gente não pode cobrar quem é ignorante. Né? Eu já fui ignorante em relação à dependência química. Em relação à dependência química, eu tenho muitas coisas em mim que eu sou ignorante até hoje e que eu quero, no processo da minha evolução, aprender mais e mais. Vocês também, todos nós. Então, o familiar, ele não pode entrar na culpa, né? E nem ninguém culpa ele. Mas a facilitação é real e ela existe. Se houve facilitação, é real. Então, um dos 20 princípios que eu criei se chama honestidade com serenidade, onde a gente fala nos olhos do familiar ou do dependente químico, a verdade, a realidade, que dói, que angustia, mas com serenidade. Então, isso precisa ser passado para as pessoas que estão na relação de ajuda, que eles estão num caminho, se eles erraram antes, agora vão tentar não errar mais. Isso é muito importante, né? E esse processo da família é um processo onde a família não é o protagonista. As famílias precisam entender isso. O profissional que trabalha na área não é protagonista. O protagonista é o dependente químico. Então, por isso que eu não gosto da palavra tratamento, eu gosto da palavra processo. É um caminho, processo terapêutico para atuar, para fazer trabalhos de recuperação. Tratamento vem de fora para dentro, recuperação é de dentro para fora. Né? O que nos cabe é arrumar ferramentas, como eu falei antes, para estimular essas pessoas nesse caminho.
Então, a gente pode estar apontando, estimulando. Agora, uma coisa, nesses 35 anos de trabalho que eu percebo, é empatia. Se você tem empatia com o dependente químico, trata ele com educação, com respeito, com amor, você traz ele para você. Isso é impressionante. Existe uma pergunta boba que às vezes as pessoas, muita gente em palestras, em aula me pergunta: algum dependente químico já te bateu, já te agrediu, porque você trabalha décadas nessa área? Nunca, nunca. Todos eles sabem que na minha casa ninguém põe o pé se estiver nativo, porque é o limite que eu dou. Agora, eles sabem que quando eles levam a sério o processo, eu abraço a causa deles. E outra coisa, o cérebro do dependente químico é um cérebro que sinestesicamente é muito aguçado. O dependente químico não é bobo. Ele sabe o profissional, o familiar, quem está fazendo a abordagem, se está sendo falseado, se está sendo maquiado e se a pessoa não está com bom conteúdo para fazer intervenção com ele. Todos eles sabem muito bem. E sabe o que eles fazem? Eles jogam quando eles estão resistentes. Eles jogam. Então, é muito importante todos nós, famílias, grupos de apoio, profissionais, a gente conhecer e sermos empáticos, né? Por isso que eu vou repetir, eu sou apaixonado pelo amor exigente, eu acho assim, de uma inspiração incrível, incrível, quando você pega isso na prática, e sabendo que o protagonista é ele, é o dependente químico, não é você. Então, assim, isso é fundamental. Eu falei para vocês um pouco dos 7 passos, é um método que eu criei, que é fruto, eu acredito na minha fé, de uma inspiração divina, esses 7 passos. Então, assim, eu não vejo só aceitação. Aceitação, eu admito que eu usei droga. Não. Eu procuro ir um pouquinho além dos 12 passos de ANA, apesar de dar grande valor a Bill e Bob, que trouxeram isso através do Alcoólicos Anônimos. Para mim, a aceitação é de missão, é contrição, aquela coisa mesmo de reconhecimento, dele sentir uma dor interna por ele estar perdendo a vida dele. Enquanto ele não tiver essa dor interna, entendeu? Ele não fez a admissão. Então, a admissão não é ir para uma clínica se internar, não é ir num grupo porque a mãe mandou, o pai mandou, porque a família quer, a esposa quer, porque vai perder outro. Não, a admissão ela vai muito além. E propósito não é intenção. Propósito não é intenção. O propósito é quando a pessoa faz um trato, um contrato, um pacto, entendeu? Onde ela não quer abrir mão de um novo caminho e começar a ter a coragem para identificar os pontos que precisam trabalhar. Aí entra o protagonismo do dependente químico. Eu estou falando isso para vocês, muita gente vai falar, mas Silvestre, como é que eu faço isso com meu filho? Meu filho está na resistência. Sim, eu acredito. É a doença da negação. É a doença da negação. Então, queridos, familiares, profissionais, vamos conhecer. Me dá muita dó, porque tem muitas clínicas e comunidades terapêuticas que, infelizmente, isso é um absurdo, entendeu? São pessoas que fizeram uma formação de psicologia e concluíram, de assistência social ou de medicina, mas não são especializados em tratamento de dependência química. No Brasil, a gente precisa estimular, incentivar, as pessoas precisam conhecer se essas instituições têm profissionais que tenha feito especialização e capacitação. Não basta a gente ser médico, não basta ser psicólogo. Eu conheço clínicas que pessoas, médicos que trabalham em clínica, nessas clínicas, falam para mim se vai ser uma dó, porque tudo é a base de remédio, se vai ser uma dó, porque ninguém lá, a equipe inteira não faz nenhuma capacitação em dependência química. Olha que absurdo, olha onde os filhos desses pais estão. Não basta, é preciso uma doença muito séria, muito grave, que as pessoas precisam realmente ter conhecimento dela e das estratégias dela, assim como da terapêutica. Como da terapêutica foi uma inspiração divina, eu acredito. Ela é fruto da espiritualidade e da fraternidade. E ela veio como método para contrariar a ciência no tratamento da dependência química. Porque, imagina, através da união de pares, através da convivência, através da relação, a pessoa vai treinando o seu cérebro a incluir novos registros, novos códigos e valores, e isso dá uma base de recuperação interna para ele manter-se sóbrio lá fora posteriormente. Falando resumidamente sobre o efeito de uma comunidade terapêutica, ela é importante, mas infelizmente, a comunidade terapêutica começou só com a espiritualidade lá atrás, depois a coisa do trabalho, e muitas aí, pessoas despreparadas, padres, pastores, profissionais também de diversas áreas, que estão lá, reza, inchada, reza, inchada. É importante, a oração é importante, a enxada também é importante, claro, mas é uma vida,
Precisamos saber que estamos num processo de resgatar vidas, não de salvar, mas sermos colaboradores, parceiros desses dependentes químicos que precisam, abrindo os olhos deles com empatia. Então, assim, eu vejo que isso é fundamental para todos nós. Esse livro aqui é o primeiro livro que eu e Regis escrevemos, é um grande profissional também, um psicólogo, escrevemos, e aqui nesse livro, que eu considero mais importante nele, eu fiz um curso de bioenergética, de terapia corporal, muitas pessoas já ouviram falar em Alexander Lowen, onde ele fala dos 5 tipos de caráter do indivíduo. O que eu fiz? Na minha formação, na minha especialização, na pós de psiquiatria e dependência química, o meu trabalho, eu peguei cada caráter e fiz um link com o dependente químico oral, o dependente químico masoquista, o dependente químico psicopata. Então, assim, foi muito legal, porque aí eu destrinchei e como atuar com esses dependentes químicos. Daqui é um ponto. Aqui também eu já comecei a incluir, de uma forma muito primária, os 7 passos. Então, assim, muito legal. E aqui a gente fala mais de constelação familiar também, algumas experiências de constelação familiar, né? Esse segundo livro é um livro atual que a gente está lançando agora. Esse aqui, ao invés de escrever vários livros, eu falei, vou fazer um montante. Então, tem a biografia do PCJ, e aí eu criei os 7 passos do processo terapêutico de recuperação, que a gente aplica no PCJ, da formação, sobre esses 7 passos, com uma intervenção no dependente químico e no familiar. E ali também eu coloquei 20 princípios do processo de recuperação. Nesse livro também eu dou dicas para como ser um terapeuta em dependência química, como deve agir um terapeuta. Inclusive pessoas que tentam ser terapeuta, mas não têm habilidade nenhuma. Eu falo o que um terapeuta não deve ser com dependente químico. Pelo WhatsApp, se vocês quiserem anotar aí, é 27 998438163. Pelo WhatsApp é só você falar, eu gostaria de receber o livro ou os 2 livros. O livro, cada um sai a R$30. E aí é mais a postagem, que deve ser uns R$10, alguma coisa assim. Aí você pode perguntar, ver qual livro você quer. Aí isso veio a partir da pandemia. Aí o que a gente faz? Uma pessoa vai te responder no WhatsApp. E aí vai pegar o seu nome, vai te passar o número da conta, seu endereço, já vai mandar para você pelo correio e chega na sua casa. Eu vou então, pedir... Assim, PCJ é um lugar sagrado, abençoado, não é perfeito, mas a gente está buscando crescer cada vez que passa. Vai crescer agora, vamos construir 10 casas através de doações, sabe? Isso vai ser uma bênção para a gente, para o trabalho de reinserção, que a gente vai entrar nessa frente. E o Amorizante aqui de Vitória. Quando eu vejo Amorizante, eu lembro de mãe, claro, tem várias pessoas que estão lá, pais, né? E tudo, mas mãe é, é algo muito sagrado, né? Então, assim, a gente precisa... Inclusive, eu estou sentindo aqui que eu devo falar, o adicto que é casado, ele inverte, ele faz a sua esposa virar sua mãe, uma mãe submissa à sua identidade fictiva. Queria deixar mais essa com vocês. E aí a esposa sai do lugar de esposa para ser uma codependente, uma submissa. Então, vamos ficar espertos, que eu sinto que isso é de Deus para vocês. E... obrigado pelo carinho, que puder ajudar, quando quiserem me chamar, que eu fico na adrenalina quando eu falo de... né? Eu não sei falar muito bem, mas eu falo de coração, de espontâneo, mas com o maior carinho que precisar, estou sempre para ajudar. Né? Vocês quiserem, sem palavras. Agora, assim, quanto ao livro, quem quiser, é só enviar no Zap, e aí o Zap faz o pedido, não preciso repetir mais, que você já sabe, para não ter delongas, né? Canal do YouTube, Silvestre Falcão, se inscreve lá. E o Instagram é do PCJ da comunidade. Eu sempre lanço uma frase que eu chamo de inspiração. Se chama PCJ Comunidade Terapêutica, nosso Instagram. Você pode nos seguir lá. E aí lá tem muitas frases bem assim inspiradoras no Instagram. E o YouTube é mais para aprendizado, é muito legal. E o livro é só enviar o coisa. Mas não vou falar mais, que eu amei todos vocês. Vocês são um grupo muito gostoso, muito gostoso. Thank you.